Olá, alunos de Literatura Brasileira 3. Que bom conhecer vocês. Tudo bem? Sou Rafaela Teotônio, sou a professora de vocês nessa disciplina. Bem, estou aqui com o nosso primeiro vídeo e já dizendo a vocês que estou feliz que muitas pessoas conseguiram entregar a atividade. Algumas não puderam, mas metade das pessoas conseguiram e fico feliz por isso. Espero que nas próximas atividades todo mundo possa participar. Bem, Literatura Brasileira 3. A atividade que vocês fizeram foi sobre realismo e naturalismo. Né? A apostila, o conteúdo, ele versa sobre o realismo e naturalismo no Brasil, mas também sobre o parnasianismo e sobre o simbolismo. Bem, nesse primeiro vídeo eu vou trazer uma espécie de feedback sobre as atividades e vou tentar explicar algumas questões que não ficaram claras sobre o realismo e naturalismo. E primeiro explicar por que eu estou fazendo esse vídeo agora, né? Algumas pessoas pediram a webconferência, disseram que tinham um pouco de dificuldade, etc. Bem, mas eu resolvi fazer agora, como eu já tinha exposto no fórum, porque minha ideia, minha metodologia, nesse primeiro momento da disciplina, que foi o momento que vocês fizeram essa primeira atividade, era que vocês tivessem um domínio mais autônomo do texto, do conteúdo da disciplina, porque acredito que se apropriando de forma mais singular e mais particular sobre o texto, vocês poderiam dialogar melhor depois comigo e com as interpretações que eu vou fazer aqui sobre o realismo e naturalismo no Brasil. Bem, então essa era a ideia. Infelizmente a gente está muito acostumado ainda com um tipo de educação que acredita que o professor é esse detentor total do saber, né? Que o ensino se faz com uma pessoa depositando o conhecimento na cabeça de outras pessoas, né? É o chamado conhecimento bancário, que o Paulo Freire fala em um dos seus livros, que é o aluno, é um aluno passivo, ele só escuta e anota as coisas que o professor diz. Então, a ideia, minha metodologia é justamente fazer com que o aluno seja autônomo, que ele possa se apropriar do texto, que ele tenha suas próprias leituras sobre a disciplina, sobre o conteúdo da disciplina, sobre o conhecimento, e que ele possa dialogar com o professor. Eu vou servir justamente como mediadora desse conhecimento, dessa aprendizagem. E vou servir também como uma pessoa que vai poder orientar vocês, guiar vocês nesse conhecimento e ajudar vocês nas coisas que forem mais difíceis. Então a ideia de fazer o vídeo depois da atividade é justamente isso, porque a partir da leitura das atividades, né, com a escrita de vocês, eu pude perceber como vocês leram o texto, o conteúdo, né, o texto do professor Aldo de Lima, e como vocês interpretaram, e ajudar vocês nas dificuldades que eu observei que vocês tiveram. Então, esse vídeo é para explicar um pouco melhor sobre o que era o realismo e o naturalismo no Brasil, mas também verificar essas dificuldades que vocês tiveram e aí focar um pouco nisso. Então, vamos lá. Realismo e naturalismo no Brasil. Essas são duas correntes literárias que vão surgir
no século XIX, como vocês puderam perceber no texto do professor Aldo de Lima. Então, o que acontece no século XIX? Né? Ele tem mais ou menos aí final do século XIX, propriamente, e muita coisa acontece nesse século. Né? A gente tem alguns marcos históricos, como a Revolução Francesa, isso mais ou menos, isso já final do século XVIII, e aí chega no século XIX, toda essa influência do que aconteceu na Revolução Francesa. Mas a gente tem também no século XIX a Revolução Industrial, ou seja, o mundo ele estava mudando, mudando de uma forma que até então ele não havia mudado, né? Ou seja, até então o mundo ele era muito regido por concepções onde o clero, a igreja, eram centrais, ou seja, a gente tinha esse teocentrismo que dominava a cultura, que dominava as artes e que dominava também o conhecimento, a ciência. Então, no século XIX, toda essa ideia do teocentrismo vai caindo, né? Na verdade, o século XIX é o ápice desse momento em que a ciência tem uma ascensão e que novas teorias, novas perspectivas sobre o mundo vão surgir. Perspectivas que são inovadoras, perspectivas que vão colocar principalmente a ciência no centro do mundo. Então, dentre essas correntes literárias que vão surgir durante esse período, a gente tem o realismo e o naturalismo, que vão dialogar muito bem com o que está acontecendo nesse momento, com essa época. Então, algumas correntes teóricas do conhecimento, elas vão surgir com muita força e vão influenciar o pensamento de alguns escritores que vão escrever o realismo e o naturalismo, que vão criar esses movimentos literários. Então, dentre essas correntes, a gente tem o positivismo, a gente tem o determinismo, que vai muito dentro da ideia de Darwin com a teoria da evolução. E a gente tem também a teoria social do Durkheim, que vai dar esse ponto inicial para a sociologia. Então é um mundo que está se livrando desse obscurantismo. Né? É como se o século XIX trouxesse um novo renascimento. Então, toda essa ideia de objetividade, de cientificismo principalmente, ela vai ser muito forte. Isso vai influenciar bastante esses escritores que vão criar os movimentos literários do realismo e naturalismo. Então a gente tem aí o positivismo, esse primeiro movimento, na verdade, essa primeira corrente teórica do conhecimento que influencia o pensamento de muitos autores do realismo e do naturalismo. Então o que era o positivismo? A gente tem algumas figuras que ficaram mais conhecidas como os grandes pensadores do positivismo, que seria Comte e o Condorcet. Esses dois têm uma maneira de entender o positivismo um pouco diferente. Mas o que era propriamente o positivismo? O positivismo ele acreditava muito na ciência, né? No modo em que a ciência observava o mundo. Então, o positivismo era esse modo de analisar o mundo pelo modo científico. Então, quando a gente pensa no modo científico, a gente pensa em quê? Ciência, verdade. A gente percebe que a gente tem
a verdade como a perseguição da ciência, né? E essa verdade, ela é uma verdade que vai ser amostrável, que vai ser atestável. Então, os cientistas, eles fazem experimentos, coisas para comprovar certas teorias. Então, esse modo científico de analisar e estudar o mundo é um modo que o positivismo encara como verdadeiro. Então, o positivismo ele tem essa ideia, essa visão objetiva da sociedade, procura uma verdade atestável e comprovável, certo? Então, é uma análise do mundo pelo modo científico. Então, quando vocês lembraram que a ciência, qual a ideia que a ciência traz na cabeça de vocês, né? Essa coisa de eu tenho uma ideia e quero prová-la, e vou provar com certo resultado, vou fazer uma análise que prova e que dá certo resultado sobre certa coisa, isso é um modo científico. E o positivismo, ele acreditava que o mundo deveria ser visto a partir desse modo científico, ou seja, dessa busca pela verdade. E aí essas duas figuras, a gente tem o Condorcet, ele acreditava numa ciência livre, livre de preconceitos, livre de julgamentos. Ou seja, a ciência não podia ter essa interferência de coisas que não fossem provadas, que não fossem naturais. Já o Comte, ele muda um pouco essa visão do positivismo, ele tem uma visão mais reacionária. Essa verdade dele, que ele diz que é neutra, na verdade não é neutra. Na verdade, se a gente pensar, não existem verdades, não existe nada que seja neutro. Mas enfim, o positivismo ele acreditava que sim, acreditava que as coisas, que existia uma verdade, que era preciso buscá-la e mostrá-la, e que essa verdade tinha que ser comprovável e atestável para ser uma verdade realmente verdadeira, com toda essa redundância mesmo. Então, o que vocês têm que ter em mente é que o positivismo é uma forma de encarar o mundo a partir desse modo científico. Tem essa visão objetiva da sociedade e que acredita que existe uma verdade e que essa verdade ela é comprovável e atestável. E aí a gente tem também como influência do realismo e naturalismo a teoria social do Durkheim, que vem com essa ideia de fato social. Eu coloquei assim mais resumidamente para ficar mais fácil. Mas ele entende que os fatos sociais, as coisas que acontecem na sociedade, elas são como os fatos naturais. Elas simplesmente acontecem. Elas independem da vontade humana. Ou seja, o que acontece não depende da vontade humana. Então, para o Durkheim, nessa ideia de fato social, as revoluções eram muito difíceis de acontecer porque as coisas que aconteciam na sociedade aconteciam naturalmente. Então, tinha essa visão de entender a sociedade muito próxima à natureza, né? Sem dar-se conta da vontade humana. Basicamente, a teoria social de Durkheim é essa. E o determinismo? Bem, determinismo e a evolução. A gente tem a teoria da evolução de Darwin. Não sei se vocês sabem, se vocês lembram, mas com certeza é uma teoria que ficou muito no senso comum, que ficou muito famosa, né? Porque a gente leva muito isso para a vida, que é essa ideia de que na natureza, Darwin observa na natureza que é uma evolução das espécies, ou seja, algumas espécies se tornam mais fortes, outras continuam fracas e ficam mais fracas.
Então, basicamente, a ideia desse determinismo, que vem de uma leitura da teoria da evolução de Darwin, a gente não pode dizer que é realmente a teoria da evolução, mas vem dessa leitura, de uma interpretação da teoria da evolução, que é, na natureza, as espécies fortes e as espécies fracas, que são influenciadas pelo meio onde elas surgem, onde elas nascem. E o indivíduo, ele se adapta a esse meio e pode sobreviver se souber se adaptar a esse meio. E pode não sobreviver se não souber se adaptar a esse meio, ou seja, o mais forte vence, o mais fraco perde. E aí que é desse determinismo que surge a ideia do homem é produto do meio. Eu vou tentar explicar de forma mais simples o que seria esse homem é produto do meio. A gente pode pensar que se eu sou um indivíduo, uma pessoa que nasce num meio ambiente, um ambiente que é pobre, que não tem condições de riqueza nenhuma. Se eu nasço nesse ambiente, eu não terei chances de uma ascensão social. Ou seja, se eu sou pobre, nasci pobre, eu vou continuar pobre. Então, essa ideia de que o homem é produto do meio é basicamente isso. E vem muito também de uma ideia de que o ambiente influencia o indivíduo. E essa ideia ela é muito importante para a gente pensar, por exemplo, no naturalismo, né? Porque o naturalismo parte dessa ideia do homem é produto do meio, que ele acredita que os seres que nascem, por exemplo, num cortiço, eles vão ser de certa forma porque o meio, aquele ambiente, o cortiço, aquele lugar onde eles estão, influenciam a serem de determinada forma. Então, essa ideia do homem é produto do meio vai influenciar bastante o naturalismo, a visão do naturalismo, que, em certo sentido, vai ser, às vezes, um pouco moralista, né? E não vai acreditar numa ascensão social dos indivíduos, não vai acreditar que um indivíduo que, sei lá, nasça no cortiço possa ser uma pessoa rica, ou uma pessoa boa, ou uma pessoa que tenha boa índole. Isso a gente vai ver mais à frente quando a gente discutir um pouco mais sobre o cortiço. Então, o homem é produto do meio é uma frase que alude a essa ideia do determinismo e que vai ser importante para a gente pensar o naturalismo, principalmente o naturalismo, do que o realismo. Bem, realismo versus naturalismo. A partir dessas teorias que eu falei para vocês, vocês podem pesquisar mais, procurar mais, entender melhor. E claro, a gente tem algumas definições no conteúdo e a gente pode até buscar aqui definições sobre esse positivismo, sobre a teoria do fato social. Eu grifei algumas coisas. Aqui tem a teoria do fato social. Nessa página. Exemplo deste conservadorismo de Durkheim fica bem comprovado quando ele escreve: é tarefa do positivista explicar aos estudantes que os fenômenos psíquicos e sociais são fatos como os outros, como os fatos naturais.
são submetidos a leis que a vontade humana não pode perturbar. Como os fatos sociais não dependem da vontade humana, por consequência, as revoluções, no sentido próprio da palavra, são tão impossíveis quanto os milagres. Isto significa que, sendo as leis da natureza impossíveis de serem modificadas, a sua transformação através de uma revolução é tão impossível quanto um milagre. Vocês veem que essa ideia do Durkheim também lembra um pouco o determinismo, né? O homem é produto do meio, ou seja, se um homem nasce em determinado meio, ele não pode mudar e ele vai ser totalmente influenciado por esse meio. Então, guardem essa ideia do determinismo, que ela é muito importante para a gente pensar, principalmente, o naturalismo, mais do que o realismo e do que o naturalismo. Então, essas correntes do conhecimento que vão surgir no século XIX, elas vão influenciar bastante o pensamento do realismo e naturalismo, né, que vão surgir também no século XIX. Mas, basicamente, qual seria a diferença entre o realismo e o naturalismo? Será que são escolas que são tão parecidas assim? Elas têm algumas coisas em comum, mas têm também suas diferenças, né? Digamos que o naturalismo, ele é uma espécie de ênfase do realismo. Ele é muito mais positivista, muito mais científico do que o realismo. Mas a gente vai entender melhor agora. Então, realismo versus naturalismo. Há aqui algumas questões, algumas coisas que são próprias tanto do realismo quanto do naturalismo, que é essa visão do mundo científica, analítica, que observa o mundo como a ciência observa. Então, a gente não tem uma literatura que quer ser muito subjetiva, que quer ser muito poética, que quer ser mais abstrata. A gente tem uma literatura que quer ser muito objetiva. Então, a objetividade é um dos traços principais desses dois movimentos. A gente quer, com esses dois movimentos, uma literatura que seja o mais que retrate de forma mais fiel possível a realidade. Então, tanto o realismo quanto o naturalismo, eles vão buscar incessantemente esse real. E a gente sabe, não sei se vocês estudaram, ou talvez vão estudar ainda em teoria da literatura, que a literatura não consegue captar totalmente o real. Seria impossível. Ou seja, nem mesmo a fotografia consegue. Por quê? A literatura é uma representação social. A fotografia também é uma representação. Então ela só representa a realidade. Mas o realismo, eles acreditavam numa forma de representar a realidade que fosse o mais fiel possível a essa realidade, né? Eles acreditavam mesmo, e isso vai se dar no texto. Então é um texto sempre muito objetivo e muito descritivo. É um texto que descreve muito. Então, se você lê um romance do Émile Zola, que é o grande escritor do realismo francês, ele traz muitas descrições, e muitas descrições do espaço, do que está acontecendo naquela cena, daquele episódio do livro. Então, eles são tão viciados nessa coisa de retratar a realidade com fidelidade que eles vão retratar com fidelidade tudo. Então, eles descrevem não só o personagem, mas também descrevem o que está ao redor desse personagem, né? Desde o relógio que está em cima da estante do quarto de um personagem até o próprio personagem. Então eles tentam captar esse realismo, essa realidade.
da forma mais fiel possível. Então essa é a ideia do realismo, essa visão de mundo científica, e aí a gente faz analogia com o microscópio, né? O microscópio ele consegue ver bem a fundo a realidade de um objeto. Então essa é a ideia do realismo e do naturalismo. Mas qual seria a diferença, de fato, entre o realismo e o naturalismo? Digamos que o naturalismo ele é muito mais científico e o realismo ele é muito mais sociológico. Ambos têm essa busca pelo real e uma busca por analisar esse real. Então, quando eu coloco aqui o romance-tese, o que seria esse romance-tese? É uma ideia de que o romance ele pode ser uma representação de algo que está acontecendo na realidade. Então, se eu quero falar sobre o adultério, eu vou escrever um romance sobre o adultério, de modo que eu analise esse fator social que é o adultério. E aí tem essa ideia de que o romancista realista ele está buscando não só escrever uma literatura, uma obra literária, ele está buscando também escrever uma tese sobre a sociedade, sobre as coisas que acontecem na sociedade. Então, essa era a ideia do Émile Zola. Ele quer analisar, por exemplo, a sociedade francesa, e do Gustave Flaubert, que tem um livro clássico que é Madame Bovary, que é justamente sobre o adultério. E nesse livro ele tenta analisar os motivos de que a Madame Bovary tem para cometer um adultério. Então, é uma maneira de análise da sociedade. O realismo se preocupava com isso, em analisar a sociedade. E aí, o romance servia como essa análise social da realidade, das coisas que aconteciam na sociedade. E por isso que ele se caracteriza muito como romances de denúncia social, né? Eles trazem aspectos da sociedade que muitas vezes não são discutidos e que vão ser discutidos no romance dos escritores realistas. Então, trazer esse real, buscar esse real, um real microscópico e fazer essa análise da sociedade, né? Isso é o realismo. Agora, o naturalismo, o que buscava? Também tem uma ideia de interpretar a sociedade e analisar essa sociedade, mas eles tinham uma visão muito mais determinista do que o realismo. Eles eram muito influenciados mesmo pela ciência e eles observavam essa sociedade como a natureza. Então eles viam a sociedade, que é um coletivo humano, como um coletivo de uma espécie, né? Então, por isso que a gente tem romances que fazem muito essa analogia com os animais, com as espécies da natureza. Então a gente tem aí, por exemplo, o Cortiço, que é um livro um romance que ele se utiliza muito da zoomorfia. O que é a zoomorfia? É fazer a analogia desses personagens, né? Interpretar esses personagens, adjetivando esses personagens em comparação aos animais. Então a gente vai ter esses personagens sendo comparados a animais. Isso é a zoomorfia, né? Essa transformação do homem em animal. E entender, o naturalismo entendia a sociedade, entendia o homem como um animal. Então, aquela coisa do determinismo, do homem é produto do meio,
a gente vai encontrar muito no naturalismo, essa visão do naturalismo. E principalmente no Cortiço, por exemplo, do Aloysio Azevedo. Ele observa a sociedade como um grande coletivo e ele faz comparações dos homens, das pessoas com os animais. É uma visão científica, né, de observar aquele lugar, o cortiço, como se fosse sei lá, uma colmeia, como se fosse um meio onde vivem animais. E eles observam um humano muito próximo a essa ideia do animalesca mesmo. Por isso que eles têm essa ênfase no coletivo. Os personagens eles não são muito explorados subjetivamente, psicologicamente. Então, há muito essa ideia do tipo social no naturalismo, tanto que no Cortiço a gente tem tipos sociais, né? A gente tem o português, mas a gente também tem a mulata, que é a Rita Baiana, e a gente tem alguns personagens que são secundários e que são tidos como párias na sociedade, como marginais, e eles são comparados, esses personagens principalmente são comparados a seres mais rasteiros. Por exemplo, a gente tem um personagem que é homossexual, a gente tem a personagem que é prostituta. Então, quanto mais o personagem for de uma categoria marginalizada, ele é analisado de forma muito mais moralista pelo naturalismo, principalmente esse naturalismo feito pela Luísa Azevedo, que vai se inspirar para fazer o Cortiço no Émile Zola, né, que observava a sociedade como a natureza, né? Via os homens como bichos mesmo. Então, a diferença é justamente essa. O realismo tem essa busca pelo real, o naturalismo também, mas o realismo é muito mais brando, muito mais focado em fazer uma tese sobre a sociedade e muito mais focado nessa coisa de representar o real e de descrever esse real, né? Tem até a frase do Machado de Assis, quando ele critica o realismo, que ele fala que o realismo não vai se contentar até descobrir quantos fios tem nas malhas de um esfregão. Então, o Machado de Assis ele vai criticar esse realismo por ele se ater muito aos pormenores. Né? Está representando aquela cena e está lá mostrando uma coisa que não vai ser importante para a explicação daquela história, para contar aquela história. Isso eu vou explicar melhor para vocês em alguns textos que eu vou colocar e quem sabe numa próxima videoaula, mas é justamente isso. O realismo ele tem essa coisa de buscar o real. E o naturalismo buscava o real, mas dentro dessa visão determinista. Né? O homem é produto do meio, e que é interpretar a sociedade como a natureza. Né? E aí a gente tem esses personagens do naturalismo que são tipos sociais. Né? Eles não vão ter profundidade. Então a gente tem a prostituta, o português, no cortiço, e cada um vai ter um modo de ser que não vai ser profundo, que não vai ser analisado de forma profunda por esse narrador, por esse autor. Ele vai ser só um tipo, uma caricatura mesmo. E aí a gente tem
Machado de Assis. E aí a grande questão do realismo brasileiro. O Machado de Assis é considerado o escritor, o principal escritor do realismo brasileiro. Mas será que ele é realista? Aí a gente tem essa frase, né, do Machado de Assis. A realidade é boa, o realismo que não presta. O Machado de Assis, e eu vou explicar mais à frente um pouco mais sobre o Machado de Assis, ele que é o autor de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que seria o livro que abre o realismo no Brasil, segundo os críticos, e segundo alguns críticos, Machado de Assis não é realista, porque ele, na verdade, criticava bastante o realismo. E o Machado de Assis, em muitos ensaios, ele também escrevia muitos ensaios, muitas resenhas, muitas crônicas e muitas resenhas sobre outros livros. Ele criticava muito o realismo e essa obsessão do realismo pela realidade, pela representação da realidade. Então, como a gente vai entender esse autor, que é colocado como realista, mas que não se dizia realista? Na verdade, o Machado de Assis ele não se dizia de escola nenhuma, né? Mas as obras dele foram interpretadas como realistas. Digamos que o Machado de Assis ele vai além do realismo, né? Ele tem algumas características que são realistas, que seria fazer de suas obras análises da sociedade, e ele tem análises muito apuradas da sociedade, mas ele vai além do realismo porque ele não se obtém apenas em observar a superfície do real. Ele quer buscar um realismo que vai além desses pormenores, além de retratar com fidelidade o espaço em que está acontecendo a cena, o lugar em que vive aquele personagem. Ele quer adentrar no psicológico desses personagens. Então, para alguns autores, para alguns teóricos, o realismo do Machado de Assis é um realismo interior, né? Ele traz muitas questões sobre a sociedade do século XIX no Brasil e faz muitas denúncias, mas são denúncias que não são compreendidas de forma superficial, que ele entende essa realidade, essa sociedade do século XIX, principalmente a sociedade burguesa, de forma mais profunda, né? Ele vai além desse realismo que só observa a superfície. O Machado de Assis, como crítico do realismo, criticava muito, por exemplo, o Eça de Queiroz, que é um escritor realista português, que era contemporâneo dele. E ele criticava justamente isso, essa obsessão do realismo, e buscar esses pormenores que às vezes não tinham, que eram acessórios, não tinham grande importância para a história que estava sendo contada. Então a ideia de entender Machado de Assis como realista é entendê-lo para além do realismo ou de buscar um realismo que vai além da superfície, né? O Machado de Assis ele busca entender os vícios e virtudes da sociedade burguesa no século XIX. Então esse autor ele está dialogando com o realismo, mas ele também é crítico do realismo, e aí ele é colocado como um autor realista, e essa grande discussão, se ele é realista ou não. Então, eu queria que vocês entendessem o Machado de Assis como um escritor que vai além do realismo, como muitos escritores também, que se disseram realistas ou que foram denominados como realistas, e como o próprio realismo foi compreendido, né? Claro que o realismo, assim como outras escolas, tiveram seus excessos, mas o Machado de Assis vem trazendo esse realismo que é muito mais profundo, que é muito mais interior,
que vai em busca não só de tratar de questões sociais, como também observá-las de forma mais profunda, né? Nunca que o Machado de Assis ia ser determinista, né? Pensar que a sociedade brasileira ia ser de determinada forma, ia ser estruturada de determinada forma, né? O Machado de Assis, quando faz essa observação sobre a sociedade brasileira do século XIX, ele vai de forma muito mais profunda. E ele vê todas as questões sociais de maneira muito mais profunda. Ele vai além, é um realismo que vai além dos pormenores. O Aloysio Azevedo seria o grande escritor naturalista, e aí ele é bem naturalista mesmo. Ele tem essa maneira de entender a sociedade muito dentro do determinismo, ou seja, o homem é produto do meio. Então, o cortiço, aquelas pessoas que estão no cortiço, elas não podem ser outras pessoas. Elas vão ser aquelas pessoas que são pessoas animalescas, né? E quanto mais pobre, mais marginalizado você é, mais animalesco você vai ser. Essa é a ideia que a gente percebe por trás da representação do cortiço que faz o Aloysio Azevedo nesse livro, nesse romance, O Cortiço. Então tem esse aspecto da zoomorfia no texto, que a gente vai poder analisar melhor mais à frente. E são narrativas que são mais grotescas e animalescas, por isso, que fazem essa analogia do humano com o animal, que é uma forma de entender a sociedade como uma coletividade de bichos. Os humanos são como bichos, a sociedade é como é na natureza, ou seja, quem é mais forte sobrevive, quem é mais fraco perde e não sobrevive. Então, eu falei um pouco de forma mais simples, que é para vocês compreenderem melhor, mas claro que vocês podem ter também suas interpretações. Mas esses seriam os aspectos mais básicos sobre o realismo e o naturalismo. E aí vocês agora vão pensar e dialogar com o texto da disciplina e com outros textos, e pensar um pouco sobre o que era o realismo e o naturalismo, e pensar um pouco sobre esses autores que fazem essas duas correntes. Então, essa foi a nossa videoaula. Eu espero que tenha ajudado vocês. Essa foi a minha primeira videoaula. Então, quem sabe nas próximas a gente tem um pouco de mais facilidade. Mas espero que vocês tenham bons estudos e que tenham uma boa disciplina. Obrigada.